Boa noite. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Não. Estão vendo? Agora sim. Agora sim. Beleza. Não tá aparecendo nada ainda, não. Apareceu? Sim. Beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui. PowerPoint. Talvez eu vou precisar para me rascunhar. Deixar uma tela em branco aqui também. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Seguinte. Pega aqui. Beleza. O que acontece? Em resumo, a tecnologia ela veio com a questão de inovar processos. Vocês que são da área de eletrônica, vocês vão ter que lidar, perdão, com muitas tecnologias que parecem ser coisa pouca, mas que na verdade elas têm grande fundamento. Dentre essas coisas, um dos conhecimentos que vocês precisam ter para aplicação no seu cotidiano é o sistema de numeração. O que é o sistema de numeração? Um sistema de numeração é um sistema de códigos aonde eu desenvolvo operações matemáticas e também escritas, ok? Pois muito bem. Esse sistema de numeração, ele é responsável pela minha escrita e pelas minhas operações dentro do meu circuito. Por exemplo, vindo aqui para o Power. Dentro do computador, por exemplo, existe uma parte que nós chamamos de memória. Memória. Nós temos a memória. A memória, ela é dividida em volátil e não volátil. Pois muito bem. Dentro aqui desse condicionamento, eu tenho uma outra parte que chamamos, só para ilustrar, que chamamos de ULA. Que em português significa unidade lógica aritmética. Dentro dos processadores, nós temos esse tipo de processamento, justamente para viabilizar os nossos dados e também as operações matemáticas que nós fazemos. Pois muito bem. Tendo em mente isso, o que eu tenho? Eu tenho diversos tipos de bases de numeração. Bases de numeração. E isso vem a partir da divisão euclidiana, que é a divisão que nós conhecemos. Pois bem, como que funciona? Numa divisão euclidiana, que nós conhecemos, eu tenho o dividendo, eu tenho o divisor, eu tenho quociente e eu tenho o resto. O meu dividendo, ele é igual ao quê? Divisor vezes quociente mais resto. Beleza. Professor, como que a gente vê isso aqui na prática? Por exemplo, eu vou fazer uma divisão aqui de 27
dividido por 2, por exemplo. Por 2. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Abaixo 7. 2 por 7 tem que ser o quê? 3. Pois 2 vezes 3 é 6. 7 menos 6, 1. Então, o que eu quero dizer aqui? Que 27, que é o meu dividendo, ele é igual a 2 vezes 13 mais 1. Pois 2 vezes 13 é 26, mais 1, 27. Isso é a demonstração de uma prova real de uma divisão. Agora, o que consiste no meu problema de base de numeração? Eu posso ter qualquer tipo de número, como, por exemplo, 512, por exemplo. Quando o meu número não aparece a base em questão, eu posso dizer que esse número ele está fundamentado na base 10. Beleza? Então, o que acontece? Esse número que você está vendo aqui, ele está fundamentado nesta base. Muito bem. Aí vem a questão. Professor, se eu sei que 512 é fundamentado na base 10, que é igual a 512, o que acontece? Eu tenho diversos tipos de base. E uma dessas bases é a base 2. E por que o senhor está falando isso? Porque vocês vão lidar com binários, 0 ou 1. Então, eu tenho que lidar com base 2. Como que funciona? Se eu quiser saber como este número aqui funciona e vai para a base 2, como que eu faço? Eu faço 512 dividido por 2. Vamos lá. 5 por 2. Por 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Desce 1. Por 2, dá 5. Pois 2 vezes 5 dá 10. 11 menos 10 dá 1. E 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, 256, 2 vezes 6, 12. Para aqui, 0. Ou seja, o meu 512, eu posso escrever como 2 vezes 256. Professor, por que isso aqui é necessário nós entendermos? Porque quando você for mexer, principalmente na área de eletrônica, principalmente em microprocessadores, como PIC, como Arduino e tantos outros que nós temos por aí, eles leem em binário, tá ok? Quando você vai programar um CLP, você também pode programá-lo em binário, tá ok? Então, tem essas possibilidades. Mas, professor, eu sei que 512 também é a mesma coisa que 2 elevado a 9 vezes. Significando o quê? Que 512 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 9 vezes. É a mesma coisa que você escrever assim, ó. 2 vezes 2, vezes 2. Tudo isso 9 vezes, certo? Então, o que acontece? 9 vezes. Então, o que acontece? Eu tenho que entender
que todo sistema de numeração ele tem uma base correspondente. Pois muito bem. Por que eu estou tratando justamente isso aqui? Porque na próxima aula eu vou aprofundar um pouco mais no conteúdo e vou mostrar para vocês que, em determinadas circunstâncias, o número ou a escala que ele vai representar, no caso, o número que ele está em representação, vai representar uma letra. Então, beleza. Agora eu vou mostrar isso aqui para vocês. Como vocês já viram, agora eu vou fazer um exemplo. Por exemplo, eu vou pegar um número aleatório aqui. Eu vou pegar 1012 e ele está na base 10. Quando ele vencer, ele está na base 10. E quero que ele passe para a base 2. Ou seja, um númerozinho sempre aqui à direita do número. Como que eu faço isso? Pelas sucessivas divisões. Eu vou pegar 1012 dividido por 2. Vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Beleza. Abaixa 1. Como eu sei que o meu 1 é menor que o meu 2, eu acrescento 0. Pois 0 vezes 2 dá 0. 1 menos 0 dá 1. E aí vem o 12. 12 dividido por 2, 6. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Então, aqui eu tenho meu primeiro resto. Beleza. Vamos lá. O que acontece? Eu vou fazer de um modo aqui que vai garantir o quê? A substituição para a base 2. Então, eu tenho que continuar as minhas divisões. Por 2 novamente. 5. Por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Baixo 0. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. E abaixo 6. Vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, 0. Meu outro 0. Beleza. Vamos continuar a divisão. Professor, até quando que eu tenho que fazer a divisão? Até o meu dividendo ser menor que o meu divisor. Ok? Então, vamos lá. Por 2. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2. Para 2, 0. Abaixo 5. Por 2, dá o quê? 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. E abaixo 3. 13 dividido por 2, dá o quê? Eu tenho que colocar o 6, pois 2 vezes 6, 12. 13 menos 12 dá 1. Olha o resto que deu aqui. Vai acompanhando. Vamos de novo. 126 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. 2 vezes 6, 12. Vou fazer direto aqui, 0. Abaixo 6. E aqui por 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, 0. Meu outro resto. Certo? De novo, por 2.
6. Por 2, 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. 3. Por 2, 1. 2 vezes 1, 2. Eu tiro, o meu resto dá 1. 31. Por 2. Fica por 3. 2 vezes 3, 2 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 1, 2. Aqui dá 1. Desce 1. E aqui dá 5, pois 2 vezes 5 dá 10. E aqui eu obtenho o meu outro resto, meu 1. 15 por 2, ok. 7. 7 vezes 2, 14. Para 15, 1. Então, outro resto. 7 dividido por 2, 3. 2 vezes 3, 6. 6. 7 menos 6 dá 1. 3 dividido por 2 dá o quê? 1. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 dá 1. E sobrou outro resto. 1 dividido por 2 dá o quê? 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 menos 1. E aqui eu tenho meu outro resto. Agora, vem a pergunta. Professor, por que que nós temos que fazer essa divisão e obter estes restos aqui, nesta sequência, para chegar na base 2? Porque, para nós, 1012 é igual, a base 10, é igual ao quê? É você pegar esse número aqui e colocar em ordem crescente. Ou seja, é o primeiro aqui. 1, depois vem o outro 1, o outro 1, o outro 1, o outro 1, este 1, este 0, este 1, este 0 e este 0. Tudo isso na base 2. Professor, aonde que a gente vê isso? Microprocessadores, ok? Dependendo daquele que você vai trabalhar, ele vai aprender o que? A base, o que? Binária. As tecnologias de hoje, como por exemplo, display, que nós utilizamos para ver aquilo que nós estamos examinando como pressão, vazão, temperatura, ela passa de binário para o quê? Para decimal, beleza? Então, o que acontece? Se, por exemplo, a minha vazão fosse de 1012, como eu falei aqui, ele estaria codificando para mim este número aqui na base 12, na base 2. Tudo bem? Alguém não entendeu? Quer que eu volte em alguma coisa? Alguém não entendeu? Pode continuar? Então, só recapitulando. Então, a gente Sim. faz, sempre que tiver um número, a gente divide ele por 2, igual você fez, sempre por 2, né? Para sobrar o resto lá. Ou Isso, 0 ou 1. isso. No caso, o que acontece? Eu fiz aqui por 2. Uhum. Mas tem bases que você vai ter que fazer por 8, que é o octal. E também você tem em 16, que é hexadecimal. Tá? Certo. Mas o resto sempre é 1 ou 0. Isso, sempre pegando os restos das divisões sucessivas que você for fazer na base que você quer colocar, tá bom? Mas isso aí ele me dá em qual eu tenho que fazer. Isso. E você sempre pega da forma crescente assim, ó. Pega sempre do último resto e vai seguindo a sequência até que o primeiro resto seja o último número. Tá certo, entendi.
Beleza? Quando Beleza. vocês terminarem aí, eu vou fazer outro exemplo, tá bom? Para vocês irem captando. Agora que vocês terminarem, vocês podem me falar, tá? Quando vocês estiverem prontos, vocês podem me falar, tá? Aqui já está ok. Já terminou? Posso fazer outro exemplo aqui, então, pessoal? Sim. Posso? Beleza. Vamos para outro exemplo, então. O que acontece? Eu quero agora passar o número 322 a base 10 para binário. Vamos começar, então. Se eu tenho que passar 322 para a base 10, da base 10 para a base 2, eu tenho que fazer as divisões. Então, vamos lá. 322 dividido por 2. 3 por 2, 1. 2 vezes 1, 2. Para 3, 1. Desce 2. 12 dividido por 2 dá 6. 2 vezes 6, 12. E aqui eu zero. Abaixo 2. 2 dividido por 2
1. E aqui, por 2, dá 0. Beleza. 161. Vou melhorar aqui, peraí. 161. 161 dividido por 2. 16 por 2, 8. 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Baixo 1. Agora, como o meu resto aqui é menor que o meu divisor, eu uso o quê? 0. 0 vezes 2, 0. 0. 1 menos 0 dá 1. Então, aqui eu tenho meu primeiro resto. Aqui eu tenho meu segundo resto. 80 dividido por 2. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, 0. Abaixo o 0. E para acabar com 0, dá 0. 0 vezes 2, 0. Então, aqui é o meu terceiro resto. 40 dividido por 2 dá o quê? 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Abaixo o 0. Para me tirar esse 0, eu jogo 0. 0 vezes 2, 0. E aqui eu tenho meu quarto resto. 20 por 2 dá o quê? 2 por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Para 2, 0. Abaixo o meu 0. Para acabar com esse 0, só colocando 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 0 dá 0. E aqui eu tenho o meu quinto resto. 10 dividido por 2 dá o quê? 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Aqui meu sexto resto. 5 dividido por 2 dá o quê? 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, fica 1. E aqui, 2 dividido por 2 dá o quê? Dá 1. 2 vezes 1, 2. Para 2, 0. Então, este número é a mesma coisa de pegar aqui, ó, em ordem crescente, subindo. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 0. Tudo isso na base 2. Tá ok? Beleza. Beleza? É isso que eu tenho. Professor, mas se eu quiser fazer o caminho inverso, como que eu faço? Seguinte, se você tem um número desse binário, está em binário, como que você faz para passar ele para decimal? Ao invés da divisão, você vai utilizar a multiplicação. Eu faço da seguinte forma. Eu conto quantos números tenho e jogo sempre eles da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 algarismos aqui, ok? Então, eu faço dessa forma. Eu pego sempre esse número e vou colocando na base, na potência de 2. Perdão. Então, é este primeiro 0 vezes 2. Só que dessa vez é o quê? 2 elevado à sétima. Por quê? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 2 elevado o quê? À sétima. Mais
Agora, este 1. 1 é 2 vezes 2 elevado à sexta potência. Mais este 0 é 2 vezes 0 vezes 2 elevado à quinta, perdão. Mais este segundo 0 é 0 vezes 2 elevado ao quê? À quarta. Mais esse terceiro 0 aqui é 0 vezes 2 elevado à terceira. Beleza. É este outro 0 aqui, quarto 0, vezes 2 elevado ao quadrado. Mais é o 1 vezes 2 elevado a 0, não, a 1, perdão, mais 0, o último 0, vezes 2 elevado a 0. Agora, o que eu faço? Eu faço as multiplicações. 0 vezes qualquer número, 0. Então, aonde estiver 0, vai dar 0. Zero. Beleza. E aonde estiver 1, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 elevado à sexta é 64. É você pegar 2 e multiplicar por 2 6 vezes. Tá? E... Cadê? Tá certo? Tem outro 1 aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fiz um negócio errado aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Será que eu fiz isso errado? Deixa eu ver minha divisão aqui. 0, 1. Pera aí. Ah, aqui, ó. É isso. 2. Aqui é 2. Aqui é 0. 0 vezes 2, 0. Para 0, 1. Então tinha um outro 1 aqui. Vou apagar de novo. Desculpa, pessoal. Por isso que eu estava vendo que o negócio aqui não estava dando certo. Desculpe. Quem tiver anotado aí, me desculpe. Então aqui eu tenho um outro 1. Beleza. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Então é 1 vezes 2 elevado à oitava, mais 0 vezes 2 elevado à sétima, mais 1 vezes 2 elevado à sexta, mais 0 vezes 2 elevado à quinta, mais 0 vezes 2 elevado à quarta, mais 0 vezes 2 elevado ao cubo, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 elevado a 2 elevado a 0. Beleza. Aonde tiver 0, vai dar 0. 0, 0, 0. 0 vezes 2 elevado a 0 é 0. Então aqui vai ser 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava é 128. É isso mesmo, né? 64, 128 vezes 2, 212. Deixa eu ver aqui.
Calculadora. Essa hora é boa para confirmar. Científica. 2 elevado a 2 elevado ao oitavo. Oh, não é isso não, meu filho. 2 elevado ao oitavo. 256, isso mesmo. 256 mais 2 elevado à sexta, 64. E 2 elevado a 1, 2. Então, aqui vai ser 256 mais 66. E como que eu faço isso? Prova real. 56, 6, 6. 6 mais 6, 12. Vai 1. 5 mais 6, 11. Com mais 1, 12. Vai 1. 3 mais 1, ou 2 mais 1, 3. Então, aqui é 322. Confirmando o que nós estamos aqui passando para decimal. Eu só peço perdão, pessoal, que era isso aqui que eu estava errando. Por isso que eu não tinha reparado, tá? Mas agora deu certo. Quem quiser copiar, pode copiar. Ó, eu vou encerrar a gravação, tá? Na próxima semana, nós vamos continuar sobre sistemas de numeração. Alguém tinha levantado a mão. Quem era?
Alguém queria falar alguma coisa? Hã? Eurípides. Sou eu, professor. Mas Sim, pode falar, Eurípides. eu só me confundi aqui, mas estava certo. E eu peguei, fiquei quieto. Desculpa aí.